Olá pessoal, meu nome é Roger Ritter, eu sou palestrante do segundo congresso de TI online, TI, né? Muito interessante essa ideia, é a primeira vez que eu vi, eu achei fantástica. Fui lá dar uma olhada, será que existe alguma coisa de qualidade? Não, não achei. Então eu sugeri para o Rafael para eu apresentar essa ideia para vocês, tá? Então, fazendo uma palestra sobre a importância da qualidade no desenvolvimento de um software, a gente vai prosseguindo então nos próximos slides. É destinado a mais iniciantes, tá? A empresários que talvez, eu tenho uma equipe de desenvolvimento, eu estou pensando em colocar um pessoal de qualidade de software, vamos ver como que isso se encaixa. Isso também é importante, ver, analisar o porquê que é importante você ter alguém de qualidade no desenvolvimento de um software, alguém em QA, um QC, e é isso que a gente vai discutir nessa palestra. Tá bom, pessoal? Então, como disse para vocês, meu nome é Roger Ritter. Aqui vai ter no próximo slide eu apresento um mini currículo. Eu faço mestrado em verificação e testes de software na URGS, tá? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal que não conhece. Fazem pelo menos 6 anos que eu atuo na área de qualidade de software, aplicado com ênfase à aplicação em ambientes de desenvolvimento ágil, tá bom? Atualmente eu trabalho no Pense Imóveis. O Pense Imóveis foi recentemente comprado por uma empresa do grupo Globo, tá? Que é a Zap Imóveis. No que eu acredito, tá? Eu acredito muito em QA, a parte do processos, eu acredito bastante no QC também, que é o Quality Control. Isso a gente vai falar nos próximos slides, tá? Hoje, na parte acadêmica, assim, eu trabalho bastante com mobile. Por quê? Porque eu acredito que é o futuro, a parte de qualidade nas aplicações que você tem em mão, e é totalmente divergente, né? Por exemplo, você tem aplicação desktop, agora recentemente foi tudo mais para web e agora está indo para mobile. Cada uma dessas plataformas existe características, tá? E no mobile, as características delas, a forma como o pessoal se relaciona é muito rápido, é muito dinâmico. Isso a gente vai conversar também um pouquinho. Pessoal, eu peço que vocês acessem meu site www.rogerritter.com.br. Lá existe alguns. Quando tenho um tempo, vou lá e escrevo sobre determinado assunto. Geralmente algumas coisas que eu estou querendo aprender ou que eu aprendi e eu quero passar. Tá? Então, acessem lá. Vamos lá então. Antes de a gente começar, eu faço algumas orientações iniciais, tá? Eu informo que a reprodução desse material ela fica extremamente proibida, tá? E eu estou tentando fazer uma palestra dinâmica. Eu não quero fazer aquela palestra que fica um negócio chato, que fica bababá, 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 o cara falando, 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 e aquela coisa que dá sono. Não, estou tentando fazer uma palestra dinâmica. Então, se você colocasse o fone de ouvido e, eu estou trabalhando, vou colocar o fone de ouvido, ou vou ficar escutar sem som, só passando os slides, não sei, eu acho que você não vai ter um bom proveito dessa palestra, tá? Então, o legal mesmo é você escutar ela com calma, pega uma água, pega uma pipoca, opa, agora eu vou estudar um pouco sobre qualidade de software. Essa eu acho que é a melhor forma, é a forma como você vai tirar o melhor proveito disso, tá? E os slides, obviamente, não servem só para consulta, até porque nesses slides, assim, eles têm algumas informações que se referem à consulta, sim, mas você não vai utilizar somente isso. Você precisa da voz, você precisa dessa conversa para tentar entender um pouquinho mais, tá bem? Então vamos lá. Desejo a todos uma boa palestra e vamos lá, vamos conversar um pouco. Então, como eu falei, uh, o objetivo é apresentar ao espectador os conceitos básicos quanto ao teste de um software, tá? No panorama atual, então tentando ser o mais atual possível, com ênfase em sua importância. Destinados a iniciantes, tá? Destinados a iniciantes, então se você já é testador de software, você pode carinhosamente, assista essa palestra, verifica se aprendeu alguma coisa. É importante um feedback seu. Me manda um feedback por e-mail, depois eu vou deixar o e-mail aqui no final da palestra.
pra gente trocar algumas ideias. Ó, Roger, concordei com isso, não concordei com aquilo, isso é legal. Empresários, tá assistindo a palestra, pô, será que é importante ter qualidade de software, ter uma equipe de qualidade de software, contratar alguém de qualidade de software para me auxiliar no dia a dia dos desenvolvedores? Porque, sei lá, eu vi que um cliente reclamou que encontrou muitos bugs no meu sistema, enfim. Assista essa palestra, eu acredito que você vai ter uma noção um pouquinho melhor do que é isso, tá? Por onde que você pode aplicar testes de software, como você pode começar também. Em alguns momentos eu vou falar. No decorrer das palestras tem uns easter eggs aí, tá? Tem umas coisas escondidas aí no meio. Se você vê isso, me manda um e-mail pra gente conversar, porque é bem interessante. Tentei criar uma palestra para que vocês prestem atenção mesmo no que a gente vai falar, tá? E isso a gente não pode começar sem antes falar do que é a qualidade de software. Que é o primeiro item do nosso sumário aqui, do que a gente vai conversar um pouco hoje. Tá? Então, o que é a qualidade? O que é a qualidade de software? O que é... Antes de qualidade de software, existe qualidade, testes de software, não só voltada a software também, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a necessidade de testar um software? Por que a gente testa um software? Né? Será que não daria para o desenvolvedor ele ir lá, ele fazer, implementar o código dele com os requisitos, compilar, fazer uma validação até mesmo pelo PO e mandar para o cliente? Então, isso poderia ser dessa forma? Por que não poderia ser dessa forma? Tá? Então, isso que a gente vai tentar mostrar um pouco. Verificação e validação, vou falar um pouco sobre isso, tá? Qualidade do produto e qualidade do processo, que são coisas diferentes. Quality Assessor e Quality Control, então um é mais voltado ao processo, o outro é mais um perfil voltado ao desenvolvimento, de automatização. Então tudo isso está no conjunto de como testar um software. Tá legal? O papel do tester num projeto Scrum. Então como que ele se adaptaria num projeto Scrum? Como que é hoje? Como que existem pessoas hoje de qualidade trabalhando em projeto Scrum? Agile Testing, então testador ágil, a gente vai entrar, vai dar uma mergulhadinha ali nesse tópico, vamos dar uma conversada sobre isso. O testing de software na prática, então como que é um testador hoje na prática, vou tentar relatar um pouco do meu trabalho, como que eu acho que eu agrego mais qualidade ao produto que a equipe desenvolve, tá? Então isso é importante a gente falar também. E quando a gente não testa o software, o que acontece? Quais são os riscos que a gente assume quando a gente não está fazendo o teste de um software? Né? Então, tudo isso a gente vai conversar. Como disse, ele tem alguns tópicos que são importantes para pessoas que têm um pouco de conhecimento, outros nem tanto. Então, eu tento abordar um pouco isso. Tá? Mas a ênfase é o porquê e qual é a necessidade de ser testado um software. Tá bem? Então, vamos lá. O que é a qualidade? O que é a qualidade? Quando digo que eu implementei um software de qualidade, o que isso quer dizer? Tá? E como que se constrói isso? Legal, né? Então, isso é o fundamento. Quando eu aprendi qualidade de software, primeiramente, antes de aprender qualidade de software, a gente aprendia o que era qualidade, né? Então, se eu vou perguntar para vocês, por exemplo, com essas duas imagens, o que é melhor? Né? Um Jeep, né? Esse aqui eu apresento um modelo novo para vocês, ó, um Jeep do modelo 2015, bonito, né? Uma Ferrari, então, que nem se fala, né? Ano 2015, nossa, fantástico. O que é melhor? O que é melhor disso? Um Jeep e uma Ferrari. Né? Então fica para o pessoal pensar. Agora sim, depende. A resposta para a melhor pergunta, uma pergunta sempre você pode falar depende. Então depende do que? Depende aonde você vai, depende do que você quer com isso. Se eu vou querer visitar a minha avó que mora numa metrópole
uma metrópole que tenha asfalto legal, vou para uma festa depois, o mais adequado, o mais interessante seria eu ir com uma Ferrari. Não que eu não pudesse ir com um Jeep, mas o mais adequado seria uma Ferrari. Agora, se eu vou para uma montanha, né? Se eu vou fazer ambientes rústicos, subir em pedras da forma como está mostrando a imagem ali do Jeep, eu vou ir com uma Ferrari? Faz sentido? Se eu for fazer isso com ela, eu vou, no mínimo, estraçalhar ela, né? Então, nesse caso, não. Então, a resposta de qualidade para esse sentido depende do que você deseja, tá? Depende do que você quer com isso. Se você quer fazer uma... Se você quer... O objetivo é você andar somente numa estrada lisa, que você vai chegar a uma velocidade mais rápida, o melhor sempre, claro, vai ser a Ferrari, tá? Não que o Jeep não atenda a sua necessidade, mas se no quesito é você competir em alta velocidade, a Ferrari sempre vai ganhar. Então, o software é a mesma forma, tá? É da seguinte forma, se o final que você espera dele. Se eu quero um software de contabilidade, um software onde vai fazer o faturamento da minha empresa, e, e ele faz relatórios maravilhosos, ele vai fazer, vai emitir uma nota fiscal, vai gerar um boleto de cobrança para o meu cliente, que vai por e-mail, o cara vai clicar lá, vai preencher o cadastro, não envolve nenhuma ação humana, eu vou economizar muito, tal, tal, tal. Ótimo, tranquilo, só que vou fazer o que eu queria, todo o faturamento que vai enviar para o contador, se ele deixou de implementar essa funcionalidade, você pode se dizer que o software ele não tem uma qualidade. Tá? Ele pode ter qualidade que envia o boleto para o cliente, que ele emita a nota fiscal e tudo mais, só que se ele não está enviando para o contador, ele não está cumprindo o requisito. Tá? Então é um exemplo. Isso é um software de qualidade. Software de qualidade a gente poderia resumir com um software que cumpre os requisitos estabelecidos pelo cliente, pelo usuário. Então, se hoje, por exemplo, eu pesquiso um imóvel para fazer a compra lá no Pense Imóveis, a partir do momento que eu estou fazendo essa pesquisa, né, eu quero entrar em contato com aquele anunciante. Então, se eu estou entrando em contato com aquele anunciante, o e-mail vai para ele e vem para você, legal, ótimo, isso daí funcionou, é isso que eu queria, eu contatei, ele cumpriu o requisito que eu esperava, tá? Então, um teste de funcionalidade, ele é muito importante nisso, tá? Então, testes funcionais, eles são importantes para garantir que a funcionalidade que o usuário requisitou está sendo cumprida. Então, isso é importante, tá? Agora entrando um pouco na qual a necessidade de a gente testar um software. Por que a gente testa software hoje? Tá? Agora vocês entenderam um pouco da parte da qualidade, do que é o que é a qualidade de software, né? Voltando um pouco, então, qualidade é aquilo que o usuário requisitou que está sendo feito. Se ele quer emitir boleto, se ele quer que vai um e-mail para o cliente, ele está fazendo esses dois itens, por exemplo, pode-se dizer que esse software tem qualidade porque ele cumpre as funcionalidades que o usuário requisitou. Tá? Agora, necessidade de se testar um software. Por que é necessário fazer o teste de um software? A gente está falando em teste agora. Tá? Vamos ver então. Aqui tem um exemplo bem básico. Tá? Sempre todo mundo, se vocês já viram, assistiram aula de qualidade, vocês já devem ter passado por isso. Se eu, iniciantes, provavelmente não. Mas aqui a gente tem um exemplo de um problema de hardware, tá? Que é uma máquina que ela estava fazendo overdoses em pacientes sob tratamento. Tá? Isso daí aconteceu lá em 1985, 87. E dentro lá tinha um problema, que ali está descrito no motivo, e o prejuízo foi a morte de pelo menos 2 pessoas e outras 6 foram lesionadas com essa máquina. Então, na intensidade dela, lá ela acabou gerando mais, provavelmente mais radioatividade, e acabou acontecendo isso. Os testes de software uh, insenciante, bastante, em sistemas críticos são importantes? Provavelmente sim, provavelmente resolveria esse problema, tá? Se testar criticamente o software causando situações de estresse, você provavelmente resolveria esse problema.
Aqui temos mais dois exemplos, agora um pouco piores, tá? No qual um avião ele foi derrubado simplesmente por um míssil, né? No qual o que ocasionou o disparo foi um bug do software de reconhecimento, confundindo um avião com um F-14. Então era um avião comercial, estava lá, não tinha nada a ver com a história, foi atingido por um míssil e acabou com a história e acabou com a vida, né, de 290 pessoas. Isso então é uma coisa que bem complicada, você poderia ter feito, poderia existir testes, enfim, é alguma coisa que, por exemplo, isso são que foi divulgado já faz algum tempo, mas quantas outras coisas já não foram divulgadas, né, que foi ocasionada por um software nesse sentido. Então deve ter muita coisa por aí, sim. E aqui a gente tem um outro exemplo daquele da Irene, né? Que daí ele, o foguete desviou a trajetória e acabou explodindo. Tá? Então o prejuízo foi de 500 milhões de reais. De dólares, perdão. A gente pode ver que o teste de software nesses casos ele resolveria muito. Até hoje em dia ele já tem mais um padrão a ser seguido, né? Então, sistemas críticos como esse, ele deve ser quando o testador geralmente faz a homologação disso, ele já entrega um relatório do que ele testou, né? Então é validado isso mais por pelo menos umas duas ou três pessoas que revalidam isso, ver se o que ele testou realmente condiz. E para evitar isso, porque já é sábio, né, que uma coisa que não se testa, claro que tende a muito dar problema. Até porque isso é desenvolvido por humanos. E humanos normalmente erram. Então, isso, isso pode acontecer sim. Tá? Uh, aqui, mas foi aprendida a lição, então, bom, aqueles slides eram de 1988, lá, e de lá pra cá não aconteceu mais nada. Aconteceu sim, menos intensidade e tal, mas aconteceu. Então, em 2013, um pane na inscrição do novo desse sistema de saúde americano, então impossibilitou várias pessoas de se inscrever. A gente sabe que no Brasil, vários. Quem nunca comprou um ingresso para um show que tive que ficar lá no F5 atualizando e você ia lá naquela página, erro, pá, nossa, que droga. Então, testes de software podem simular isso, pode simular multidões tentando fazer compras de um determinado ingresso também, tá? Somente um comentário. Bancos tendem a enfrentar mais falhas de software em 2013, então a BBC News fez essa publicação. Por que, que ela tende a enfrentar mais falhas de software em 2013? Então teve até o bug do milênio, né? Quando mudou, quando foi o ano 2000, nossa, foi muitos falhas de software aconteceram. A gente tem mais um problema aqui, ele do visto, né? Do visto americano, que a gente tava com um problema do banco de dados. Então isso daí também foi uma coisa que, pelo menos aonde eu estava, deu bastante alvoroço, deu bastante problemas em relação a isso. Várias pessoas precisando do visto, precisando ir lá urgentemente para os Estados Unidos e não estavam conseguindo. Então isso foi muito complicado e poderia ter sido evitado? Sim, poderia ter sido evitado com falha, com um teste de software intenso, com vários outros testes. Então, se você é empresário, está assistindo isso, então você pode já pensar por que é importante ter qualidade de software. Mas isso acontece só com os outros? Isso acontece lá só com o pessoal americano? Claro que não. Olha só, a Gol afirma que problemas foram causados por erro do software. Então, várias pessoas tiveram problema. Ali conta um pouquinho da história, você pode pesquisar. Existe também do Itaú, né, que lá no final do ano 2013 ele gerou cobrança em dobro, né, baita presente que ele deu para os seus clientes. Então, o teste de software é uma coisa extremamente muito importante, né, para evitar esses alvoroços que acontecem. Você pode ver que agora quando você tem um sistema médio, você com certeza, se você tem um sistema de médio porte, você já deve ter encontrado várias falhas ou usuários já reclamaram disso e todo e o pessoal erra, tá? O desenvolvedor erra porque ele é humano, porque
o testador também erra. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a parte aonde que o desenvolvedor e o QA, o qualidade, o teste, enfim, eles devem trabalhar em conjunto para evitar esses problemas, tá? Até o ingresso.com existe, eu fiz lá no blog, lá no meu blog rogerito.com.br, você vai ver que teve o Marco Agner, ele descobriu uma falha gigantesca no ingresso.com, tá? Isso daí foi 2014, foi ano passado, no qual ele colocava um determinado código lá, pegava, entrava no código. Claro, um usuário iniciante, alguém que está conhecendo agora a informática, talvez não conseguiria fazer, mas ele conseguia abrir ingressos de outras pessoas, tá? Então ele podia ir lá, pegar vários outros ingressos, imprimir, estou aqui e participar do evento que já foi comprado, o ticket da outra pessoa, tá bem? Então, qualidade de software é importante, tá? Muito importante, ainda mais quando a gente vê esses tipos de situações. Vamos ver lá então, por que acontecem falhas no software? Tá? Por que temos esses problemas hoje em dia? Por que eles acontecem? Então, algumas falhas podem ser consideradas requisitos. Quando o usuário lá definiu os requisitos, ele esqueceu que tinha que emitir nota fiscal. Então, isso daí é uma falha lá nos requisitos. Pode ser uma falha do projeto como um todo, várias pessoas entram e saem. Hoje em dia, com o mercado tão dinâmico, né, na área de TI, é normal, né, várias pessoas entrarem e saírem do projeto, infelizmente. Então, cada pessoa que entra nova, a gente tem que fazer um costume a ela, ainda mais quando a gente trabalha em ambientes ágeis. Então, isso também ocasiona falhas aí no meio. A implementação foi implementada de maneira incorreta no código e não foi verificado pelo QA. A utilização, então, né? Então tem vários fatores, não são somente esses quatro não que ocasionam falhas de um software. Tá? São passíveis de detecção quando? A qual custo? Então são perguntas que a gente deve sempre se fazer. Quando a gente encontrou uma falha, se eles são passíveis de detecção. Quando? A qual custo eu poderia ter evitado esse problema? Né? Consequências. Qual consequências eu terei agora que um problema foi para o ar e esse problema ele é um baita do problema, né, digamos assim. Um software que apresenta falha é um software de baixa qualidade? E aí, pessoal? Acho que depende, né? Depende aonde está essa falha. Se é uma implementação de um requisito secundário, a gente pode dizer que apresentando uma falha é um software de baixa qualidade? Acho que não, mas enfim, depende do ponto de vista, depende do projeto, depende de N fatores. Software de qualidades não tem falhas? Todo software tem bugs. Né? Não existe software perfeito, não existe software extremamente funcional. Se eu acabei com a sua vida agora, você desculpe, mas todo software, inclusive aquele que você fez, ele tem algum problema assim. Lembre-se, são vários testes, testes funcionais, testes de segurança, testes de desempenho, teste unitário, são testes de regressão, são vários. Então, se um software passasse todos os testes 100%, é muito difícil, tá? Então, realmente, todo software tem bugs, todo software tem falhas, até porque não foi um humano que escreveu. O humano normalmente erra, né? Vamos entrar um pouco, então, na parte de visões de qualidade de software. Que é para o usuário? O que é para o usuário qualidade de software? Né? O que é para o desenvolvedor e o que é para a organização? O usuário, ele espera que os requisitos que ele sugeriu, que os requisitos que ele requisitou, né, para o analista de negócio, do PO, enfim, ele espera que aqueles requisitos sejam cumpridos. Ele espera que os testes funcionais validem os requisitos e que entreguem a ele um software de qualidade. Se ele pediu para imprimir um boleto e não está imprimindo esse boleto, não tem qualidade para ele, não faz o que ele quis.
Não importa que faça café, não importa que faça água, o software, ou que vai para a lua e volte. Não, o que ele quer é somente imprimir um boleto e isso não está fazendo. Então, é esse, na visão do usuário, essa qualidade. Também tem aquela questão de usabilidade. Ele quer que seja uma coisa fácil, sempre assim, né? Ele quer que digite o CNPJ de um cliente, vai lá na Receita Federal, busca todos os dados, informações, rua, endereço para cobrança, pá, tudo prontinho. Então isso para ele é usabilidade e ele vai dizer, nossa, que software bom, ele emite um boleto e eu não preciso, olha, não preciso nem cadastrar a rua do meu desse cliente que eu estou cadastrando, só digita o CPF, ele vai lá e busca para ele, e isso é o top da qualidade, top de qualidade de software. Para isso é o que ele deseja. Que tenha um bom desempenho, claro, que não fique travando e que tenha confiabilidade também. Então, que eu coloquei as informações lá, cadastrei elas, elas vão estar lá de fato, né? Quando precisar de um relatório, se deu algum problema no computador, gerar um backup, se for na web, que o site não fique fora. Então, essa é a visão do usuário. Agora, entrando na parte do desenvolvedor, o que para o desenvolvedor é importante, né? Para o desenvolvedor, ele foi contratado agora, sou desenvolvedor novo, sentei na cadeira, o que eu espero é que o código esteja devidamente comentado, né? Que os códigos seja fácil, que o código seja visual, que tenha os requisitos facilmente assim, para fazer a implementação. Né? Então, na visão de um desenvolvedor, ele quer a manutentabilidade do software, ele quer que tem que fazer tal alteração, chegou aqui para ele, correção de um bug, por exemplo, ele, beleza, isso aí tá lá na linha tal, mudei aqui, já resolvi esse problema. Vamos pro próximo. Isso aqui. Para ele é isso, tá? Claro, ele tem que prover de qualidade também, ele também tem que fazer o seu papel, né? Então entra outra questão também aí. Mas para o desenvolvedor, a qualidade de software é isso. Já para a organização, veja como é diferente, né? Ela espera que aquilo que foi planejado, né, devidamente no tempo, que aqueles processos que foram feitos estejam sendo cumpridos. Tá? Então, se você disse, lá depois da retrospectiva, da sprint, vai ter sprint 1 que vai acabar daqui 10 dias, vai ter sprint 2 que vai acabar daqui 15 dias, depois com 10 dias. Então, no sprint 1, 2 e 3, ele vai entregar X, Y, Z. E que devidamente seja feita essa previsão seja cumprida, que entregue o X, o Y e o Z nas datas que foram previstas. E o custo, é claro. Né? Então, que ele veja que está tendo um retorno com isso. Então, isso é qualidade de software para a organização. Tá? Então, a gente pode ver que são vários, é diferente, né? Cada usuário, se você coloca o chapeuzinho do usuário, você vai ver isso. Se você coloca o boné ali do desenvolvedor, você vai ver isso. Se você coloca da organização, você vai ver isso. Qualidade de software para diferentes pessoas tem objetivos diferentes. E aí que entra aquela questão do Jeep ou da Ferrari. Então depende o que você quer, depende aonde você está, que condições que você tem e quais são os seus objetivos perante um software. Então é uma coisa bastante relativa, mas dá para a gente fazer alguns contornos e garantir sim a qualidade de um software. Lembrando, nem 100%, porque o software não é software, não existe software 100% livre de falhas, tá? Então, testar. Quanto custa o teste? Né? Eu tenho um QA lá, um QC, enfim, um testador, que eu não sei se é QA ou QC, ele está lá e ele está achando poucos bugs, isso é ruim? Então, fica algumas perguntas, né? Tipo, eu estou pagando ele, é ruim? Quais são, e voltando para o lado do cliente, né? Quais os custos das falhas que foram descobertos pelo cliente? Ele achou lá um problema que não emite o boleto depois do pronto. Então, você consegue medir esse custo? Provavelmente não, um custo extremamente difícil de ser medido. Tá? Mas o que a gente sabe, e não é de hoje, por isso que existe qualidade de software, por isso que é uma área que está crescendo muito hoje em dia, pena que a gente tem pouco profissional, mas elas implicam sempre em baixa produtividade do usuário. Tá? Então, o usuário está com problema, ele já nem quer ver mais o sistema, ele evita fazer a utilização daquele sistema. O time como um todo ele baixa anual, então é um software que não vai, que meu Deus, para fazer uma manutenção disso é muito complicado. Ela
ela implica também na perda de reputação em negócios. As pessoas falam, as pessoas conversam muito. Então elas falam, ó, ainda mais nos dias de hoje, pessoal. Tem algum problema no software, ele não está conseguindo avançar um cadastro, seja por um botão que ele não viu, direto reclame aqui, vai direto a alguma plataforma assim de reclamação e tem o prazer de ir lá e documentar a falha que ele encontrou. Então, isso, por um lado, é ruim, mas por outro lado é muito bom, porque a gente consegue identificar as falhas, corrigir, entrar em contato e ele não perde a razão. E custos financeiros diretos, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Testar é caro? Não, pessoal. Eu acredito muito que você tendo uma boa equipe, pessoas boas fazendo a parte de qualidade do software, você obterá um software lá final para o usuário com muita qualidade. Os seus usuários eles vão ficar muito satisfeitos e ao invés de eles irem para reclamar e perder reputação de negócios, você vai fazer o sentido inverso. Você vai ganhar reputação, vai ganhar outro negócio, porque ele vai falar que o seu software é bom, o seu software fez o que ele pediu de uma maneira melhor do que ele esperava, né? Então, testes de software é isso, tá? Aqui eu tenho um levantamento de é um grafo bem conhecido, um gráfico bem conhecido para quem já é da área de qualidade, que diz o seguinte: na linha horizontal tem as etapas de um projeto, tá? Então os requisitos, análise e modelagem, o código, teste de software e produção. E na linha vertical a gente tem os custos, tá? E em vermelho, a bolinha vermelha significa o bug. Então o bug, o problema encontrado no requisito, pode ver que é o mais simples de corrigir. Chegou o cara lá, tem problema no requisito. Não é emitir o boleto não, é emitir a nota fiscal. Ah, beleza, então ele só vai lá, troca de nota fiscal de boleto, risca, coloca nota fiscal, tranquilo. Quando já está na análise, na modelagem, o custo já é um pouco mais caro, quando ele tem que fazer essa alteração. Não é mais boleto, é nota fiscal. Tem que fazer toda a alteração do fluxo, na modelagem, da análise de como vai ser implementado aquilo. Quando você achou esse problema lá no código, né, já foi implementado que é boleto, já foi o testador já fez alguns testes unitários em classes que vão utilizar o boleto. Então, meu Deus, vai ter que refazer todo, vai ter que descartar aquilo que ele fez e buscar, além da análise, da modelagem, alterar nos requisitos todos atrás dele. No teste de software, quando o cara já estava testando, o testador já estava testando que era boleto e agora é nota fiscal, então vai ter que ser refeito. E quando entrou em produção nem se fala, né? Então você percebe-se que quanto antes você achar a falha, menor vai ser seu custo. Então, quanto antes você encontrar, quanto antes você cria um bom documento de requisitos que o usuário foi lá, releu de novo, beleza, exatamente é isso que eu preciso. Ele assinou embaixo, aí vai embora e você já elimina esse problema no requisito, né? Enquanto que você já tem um documento formal que já te traga alguma segurança perante a isso. Isso é bom. Tá? Então, quanto antes você achar o bug, o problema, melhor. Melhor porque é menos custo. Tá? Então, como a parte é uma parte bem voltada à importância da qualidade de software, voltando então, todo software possui falhas. Tá? Decisão estratégica da empresa é ter uma qualidade de software. Então, se a tua decisão é essa, beleza, você está certo. Agora, se você, eu acho que não é o momento, eu acho que os POs eles têm que fazer a validação ainda do teste de software e etc e tal, beleza. Tipo, é uma coisa que pode funcionar, mas não leva aquele embasamento que um testador deveria ter, tá? Que é a parte de ter um estudo mais completo, vestir a camisa. Eu
faço a parte de qualidade do software, né? Então, ele tem, quando agora você coloca outros atributos para uma pessoa fazer, você está sobrecarregando ela, tá? Então, dependendo do caso, pode ser que essa camisa sirva, tá? Então, avaliação do risco, se você não faz de software, você está correndo risco sim, então tem que colocar no papel se vale a pena você colocar esse risco. A parte do processo de garantia da qualidade, então você fazendo um teste de software faz parte do processo da garantia da qualidade. As pessoas falam, tá? Como eu falei, elas encontraram um bug no seu sistema, elas encontraram um erro, defeito, falha, eles vão reclamar sim, eles vão falar, olha só, esse sistema não presta, esse sistema não é bom, enfim. Então as pessoas reclamam. Reclamam para o bem delas e para o bem de outras pessoas. Tá? Cabe a nós tratar isso. Então, pessoal, nessa parte, nessa etapa, a mensagem que eu deixo para vocês é sim, é importante fazer um teste, é importante a gente ter qualidade no que a gente desenvolve, tá? Então, vamos lá. Mas como testar? Como que, como que a gente pode testar garantindo qualidade de software? Então, agora voltando um pouco mais para o conhecimento técnico, existem duas formas, tá? São duas coisas distintas, verificar e validar. Esses são conceitos básicos de qualidade de software. Verificação, você pode dizer que é sempre você verificar a etapa anterior se satisfaz, tá? Então, sempre você avalia cada fase para determinar se o produto dessa fase satisfaz o requisito do início da fase. Então, você sempre vai, em forma de cascata, validando a etapa anterior, até tem uma pergunta que depois eu vou mostrar para vocês. Então, você sempre verifica a etapa anterior se foi feita com sucesso. Então, isso é uma verificação. Eu estou na etapa de implementação do código, eu vou verificar essa parte de análise foi feita de acordo. Estou na parte de análise, vou verificar se a parte de requisitos foi feita de acordo. Isso é verificação de software. Validação já não. Validação é um pouco mais genérico, voltado a mais a QA. Né? Dá para se dizer, parece que tem alguma semelhança entre verificação voltada a QC e validação voltada a QA. Porque o QA ele pega o requisito finalizado e implementou, tem o produto lá, ele vai verificar se o que é implementado condiz com os requisitos iniciais que o cliente solicitou. Então ele sempre valida lá em cima, ele sempre vai ver, tem o requisito, está impresso na mesa dele, ele está olhando o software, faz isso, beleza, então passei por esse fluxo e faz isso aqui. Isso é mais validação. A verificação é verificar, beleza, estou na etapa de teste, será que o código foi implementado certo? Então você já tem uma maior garantia, você tem uma melhor verificação, você consegue verificar todas as etapas, né? É mais robusta a verificação do que a validação. Aqui nós temos a parte do desenho, que representa bem o que eu falei. Na parte de verificação, a pergunta é: estamos desenvolvendo corretamente o produto? Né? Então, quando a gente está na codificação, a gente vai para o projeto detalhado verificar se condiz. Né? Quando a gente está validando o projeto detalhado, a gente verifica o projeto preliminar. E quando a gente está no projeto preliminar, a gente verifica a análise. Então, essa é a cascata, sempre verificando a etapa anterior na verificação. Validação já não. A validação tem os requisitos do usuário e tudo tem que estar de acordo com aquilo. Né? O nosso guru, o oráculo lá, ele definiu aquilo e todo mundo vai seguir aquilo em todas as etapas do projeto. Tá? O legal da verificação é que, por exemplo, quando está na codificação, você já pode implementar manutentabilidade, você já pode garantir um pouco mais da manutenção daquilo. Né? Na validação, você sempre se foca bem no que o usuário quer. Pode ser, em alguns casos, exista o que você não tem um teste de manutenção, um teste unitário, um teste mais robusto daquilo. Né? Na validação parece que existe esse gargalo. Vamos lá. Qualidade do processo e qualidade do produto. São duas coisas
diferentes, tá? Nessa etapa, por exemplo, qualidade do produto. Eu tenho aquele produto, eu estou recebendo ele, o produto me refere a um software, tá? Você recebeu esse software, você está fazendo o teste dele, você fez a compra, funcionou, tá? Agora, a qualidade do processo é aquela qualidade, por exemplo, MPSBR, tá? O que garante a qualidade de um processo, ganha aquelas certificações, por exemplo. Tudo isso é qualidade do processo de desenvolvimento de um software. CMMI, muito conhecida. E a qualidade do produto já é o produto em si, você fazer testes funcionais sobre aquele produto. Você não tem como fazer testes funcionais no processo, né? Não seria muito lógico. Você faz testes funcionais do produto, então você garante que aquele produto tem qualidade. Existe aqui, bem claro, um produto de qualidade significa boas vendas. Ainda na qualidade do produto, né? Um produto de qualidade significa boas vendas. Você está querendo vender, olha aqui o meu produto, olha, ele faz isso, emite boleto, ele faz aqui, ele consegue fazer esses fluxos. Então, isso é bom para, né, quem vai fazer a venda. E na parte da qualidade do processo, você pode aqui se perguntar, né, pô, mas se eu tenho um produto de qualidade, não é isso que importa? É, definitivamente é, mas ou a qualidade do processo, ela também é muito importante, porque fazendo uma análise, por exemplo, de que você tem um produto de método, tá? A ISO 9001 tem o selo, tá? Ah, isso aqui é ISO 9001. Garante que aquele produto tem mais qualidade? Garante isso? É uma pergunta que você deve fazer. Não. Ele tende a ter mais qualidade, ele propicia ter mais qualidade. Produtos que têm uma marca, por exemplo, a CMMI, uma fábrica de software que tem CMMI, MPSBR, nível máximo, top, significa que ela vai fazer um software e nunca vai ter falhas naquilo? Não significa isso. Significa que ela tende a fazer softwares com mais qualidade, mas não significa qualidade total naquilo não. Tá? Quality Assessor e Quality Control. Então a parte do QA e do QC. QA mais voltado um pouco ao processo, tá? Então ele fornece a confiança de que os processos estão estabelecidos e que continuamente melhorado para produzir produtos que atendam às especificações, tá? Então o QA ele é um pouco mais voltado à parte processual, à parte de processos. Já o QC, né, que é o Quality Control, ele é definido para monitorar o trabalho e observar se os requisitos estão sendo satisfeitos. Então, o foco justamente é em revisões e remoção de defeitos antes mesmo do envio dos produtos. Aquele teste funcional, aquele teste de regressão, não, o cara não passa, mas o QC ele é mais técnico, ele entra lá dentro do código, analisa um pouco isso, existem QC até que desenham todo o código implementado em grafos para fazer uma validação disso. Tá? Então, QA ele faz mais a questão da qualidade de um processo. E aqui no próximo slide até mostra aí uma imagem, né? A qualidade do sistema como um todo. Então, o Quality Assessor, ele faz a qualidade do processo. Ele tenta garantir o processo, ele faz a validação do produto também, a verificação algumas vezes, mas a qualidade ele faz de uma seguinte forma, verificando sempre o processo. Então, normalmente ele denota todo o determinado sistema em denotação, DTMN, desenha os fluxos, depois vai validar os fluxos críticos, depois os fluxos secundários. Geralmente é isso que um QA faz. Já o QC, ele já verifica mais estruturalmente, já como entrar lá dentro do código, verificar as classes, verificar se elas estão funcionando e muitas das vezes ele até mesmo corrige o problema, tá? Que a já não faz tanto isso, ele já verifica mais a parte mais do processo, ele entra lá, algumas vezes ele até pode corrigir um determinado problema, mas
entrar dentro do código, fazer a verificação, é mais o QC que faz, é um perfil mais detonado a isso, que ambos automatizam, tá? Mas o QC é mais com foco em produto e o QA é mais com foco em processo. No Scrum, então, qual que seria o papel do tester no projeto Scrum? Testes funcionais, né? Então, tem uma determinada tarefa lá, ele vai ver se aquela tarefa vale a pena incluir nas testes de regressão dele, que vão ser rodados no final de uma determinada sprint, né? Então, ele sempre tem foco em automação. A automação para ele é importante, né? Então, sempre automatizar é legal, você ganha tempo com isso. Lá no final, você dá um play e rodou lá os seus testes de regressão. E você ganha muito tempo com isso. E testes funcionais ele sempre vai fazendo de forma buscando, é importante automatizar, então ele agrega na suíte de teste dele. E a multidisciplinar, ele vai fazer o processo de teste dele, ele que vai garantir a qualidade, e ele antes de tudo, ele é defensor da qualidade. Só que ele não é o único, ele não vai garantir a qualidade de tudo isso sozinho, tá? Então ele vai ser o defensor, ele é o defensor da qualidade, mas ele não é a única pessoa. Todo o time deve ajudar ele nessa parte. Testador ágil, eu vou correr um pouquinho, tá, pessoal? Mas o testador ágil, ele tem focos um pouco diferentes. Ele segue os princípios ágeis, né, que são indivíduos em interação entre eles antes do processo e ferramentas, software e funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir um plano. Isso está na cabeça dele, tá? Então ele sabe disso, ele é um testador ágil, ele puxa muitas vezes a equipe de desenvolvimento a estabelecer qualidade, com colaboração, né? Então a responsabilidade não é voltada a ele, ele não vai conseguir garantir toda a qualidade, mas ele vai disseminar isso no time. Então o time como um todo vai ajudar ele e todos juntos vão formar qualidade. É um perfil, tá? Existe esse perfil tem que ter uma boa comunicação, tá? Uma pessoa geralmente que tem uma boa comunicação, ela consegue fazer isso. O foco na automação para os testes de regressão, muito parecido com antes, né, que é o testador normal, o testador está dentro de um time, mas ele tem muito na cabeça dele que a automação para os testes de regressão é fundamental, e realmente você ganha tempo com isso. A parte do feedback é contínuo, então isso é o alto grau da pirâmide dele. Já vi um desenho que o topo da pirâmide é o feedback contínuo para o Agile Testing, porque ele pega o feedback das pessoas, ele busca feedback do produto dele e ele verifica cada um dos feedbacks de forma a agregar valor mais para o produto do que essa pessoa está reclamando, tá? Então isso está bem tranquilo para ele. Almeja a integração contínua, então é quando o pessoal já fez deploy, já rodou os testes unitários, ele já rodou os testes automatizados dele e ainda assim ele vai lá e vai fazer uma validação chamada teste exploratório. Ele vai lá e vai fazer isso, tá? Então ele tem essa visão de integração contínua, para ele é o que ele busca, que tudo seja integrado de forma que quando já liberou a versão para ele já tenha rodado vários testes. Não chega uma versão crua ali, já passou por todos os fluxos críticos, os secundários, os outros e já chegou essa parte dessa integração, tá? Segue os princípios do manifesto ágil, então aqueles princípios do indivíduos, interação entre eles mais processo de ferramentas, software funcionamento mais documentação e colaboração antes que negociação de contratos e responder às mudanças mais que seguir um plano. Então isso também é muito na cabeça deles, está muito claro, tá? E na prática, será que é bem assim? Na prática, uma boa comunicação desses dois perfis, né, são muito importantes. Evangelizar a qualidade de um software em todas as etapas e uma boa cobertura de testes, né? Então, ele tendo uma cobertura, ele sabe como funciona o sistema
Ele pega essa cobertura, e essa cobertura de teste, como eu refiro, os fluxos críticos e os secundários que estão sendo compostos, e valida eles. Então, isso na prática é isso que acontece. Em desenvolvimentos ágeis, né, então ele busca o maior número de automação dos casos de testes, a comunicação com o time é fundamental, né. Então, o planejamento está na cabeça dele, é o que ele busca. Então, ambientes ágeis, ele troca informação com outros membros do time, é muito legal, é muito importante isso. E sempre fazendo a busca da cobertura de testes. Então, se você tem uma cobertura de testes 70%, você significa que você já tem uma boa cobertura. Que é impossível você atingir 100% da cobertura dos seus testes também, tá? Aqui a gente tem um desenho bem clássico que realmente a qualidade é a responsabilidade de todos. Tá faltando um banco, o cara vai lá, vai servir. Isso é multidisciplinar. Por exemplo, o testador não veio hoje, a gente precisa liberar uma versão. Então eu vou incorporar no perfil de testador e eu vou tentar desenvolver o papel dele. Tá? Então para isso tem que ter uma boa documentação, tem que ter um bom diálogo, todo mundo tem que saber o que cada um faz. Tá? Então isso é importante. E isso se aplica muito em ambientes ágeis. Tá? Nos ambientes tradicionais já não era bem assim que funcionava. E beleza, a gente conversou um pouco sobre qualidade de software, a gente passou rapidinho pela parte tecnicamente, como se valida um software, como que é o testador de software, a gente deu uma pincelada rápida ali, mas a gente focou bastante na importância disso, que é muito importante a gente ter um software de qualidade, para que não aconteçam falhas, e também foi elencado algumas questões de diferentes perfis do testador, né, como o QC e o QA. Mas e quando não existe, por exemplo, teste de software, né, o que acontece? Né, vou mostrar um videozinho aqui. Gente, olha. Que é o que geralmente acontece. Olha. Gente, olha. Ai, ai. Não, tu não tá vendo isso, não? Gente, olha. Gente. Gente, vai virar, gente. Ai, meu Deus. Gente do céu, olha, gente. Virou. Virou os 4. Jesus. Aí. Grite logo, pudito. Ai, gente do céu. Meu Deus do céu. Ave Maria, gente. Aí danou. Ai, ai, ai. Pode avisar. Ai. Como é que faz agora, meu Deus? Ei, não, se salieron todos. Todos. Ai. Então é isso, né, pessoal? Quando acabou o negócio, quando virou tudo e o cara fica olhando as coisas acontecer, os usuários reclamando do negócio, já não tem muito o que fazer, né? Então você tem que se precaver, você tem que se prevenir antes. Qualidade é importante, sim, é importante você pensar com qualidade. Quando você está pensando em qualidade, você tem a segurança disso, você entenda o que é qualidade, você agrega, e como você pode agregar qualidade ao seu software, né? Então você pode perguntar para os especialistas, alguns professores, enfim, que podem te direcionar mais para esse caminho. Como que eu posso agregar mais qualidade no meu software? Porque qualidade é muito importante, você sempre vai ter, você sempre vai ganhar com isso. Não existe um negócio que você, eu estou colocando tanto qualidade no meu software que ele ficou ruim. Isso não existe, tá? Então, isso é muito importante. Pessoal, eu espero que eu consegui passar um pouco para vocês, de uma palestra um pouco rápida, mas que tentei passar para vocês um pouco que eu sei da parte da qualidade de software. Eu deixo aqui meu contato, rogersmartlife.gmail.com, e meu site, www.rogerritter.com.br.
críticas, sugestões, feedbacks, sempre muito bem-vindos, tá? Vou tentar fazer algumas outras palestras. Essa aqui ficou um pouco corrida ali na questão da parte mais técnica de qualidade de software. Vou tentar dar uma pincelada um pouco melhor nisso na próxima palestra que eu for fazer. E deixo o meu contato aqui. Eu quero fazer um agradecimento em especial ao Rafael, tá? Que da parte do Congresso TI, ele que atendeu o meu convite de fazer essa palestra aqui no site. A minha orientadora, a doutora Érica Cota, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ao time Pense Imóveis como um todo, tá bom? Foi um prazer. Aos guerreiros aí que ficaram até o último segundo aí comigo, valeu aí, pessoal. E não deixe de me mandar um feedback. Tem aqui meus contatos e qualquer coisa eu terei o maior prazer de responder a dúvida de vocês. Um abraço, próxima palestra, até mais.